Paz do Senhor, meus irmãos, uma ótima noite, um ótimo dia, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Meus amados, hoje em dia nós somos provas do grande aumento na quantidade de igrejas e de ministérios pelo Brasil afora. E não que isso seja algo ruim, mas cada um tem o seu costume. Seja alguns que têm o costume mais parecido, outros bem diferentes. Alguns defendem uma certa doutrina bíblica, outros discordam. E muitas outras coisas que acaba confundindo. E devido a isso, surge aquela dúvida na cabeça de muitas pessoas sobre qual é a igreja certa. Qual é a igreja que eu deveria frequentar, que eu deveria participar? Na Bíblia, Jesus não deixou nenhum ministério pré-estabelecido como existe nos dias de hoje. Mas sempre que os apóstolos se referiram à igreja, eles sempre falavam a igreja que está na casa de Áquila e Priscila, a igreja que está em Corinto. Até mesmo o próprio Jesus, quando falou para João escrever, ele disse: escreve para as igrejas que estão na Ásia. Então sempre se seguiam esse padrão. A igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Esmirna, a igreja que está em Laodiceia, e sempre seguia esse padrão. Então a única coisa que diferenciava as igrejas era aonde ela estava localizada. Mas sempre usavam a palavra igreja. E temos apenas esta palavra para nos basear. Mas se olharmos a Bíblia como um todo, nós teremos uma resposta: qual é a igreja certa? Você quer saber? Vem comigo nesse vídeo até o final que eu te mostro. Meu nome é Alan e esse é um vídeo do canal Na Bíblia. Origem do conceito igreja, igreja no Antigo Testamento. Mesmo que o conceito de igreja apareça diversas vezes no Novo Testamento, devido à conversão de várias pessoas e, consequentemente, o surgimento de vários grupos de crentes, o conceito de igreja se formou no coração de Deus e começou através da chamada de Abraão em Gênesis 12. Deus chamou Abraão e a sua descendência para ser o seu povo particular dentre todos os povos da terra, para ele ser o seu Deus e eles serem o seu povo. Em Êxodo 19:5 diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Com o chamado de Abraão e a sua descendência, formou-se uma família, um grupo que partilhava de uma comunhão especial com Deus. Aqui nós já vemos uma ligação com a igreja dos nossos dias. Um povo, uma família, um grupo que partilha de uma comunhão especial com Deus. O povo hebreu, Deus fez uma aliança com eles e um sinal físico da aliança entre eles foi colocada, que era a circuncisão. Todo macho deveria ser circuncidado, que é basicamente cortar a pele do prepúcio. Aqui nós vemos outra ligação com a igreja. Vemos a ligação com os dois sacramentos do Evangelho dados por Jesus, que é o batismo e a Santa Ceia. Dessa forma, o povo hebreu, povo de Deus no Antigo Testamento, espelha a igreja do Novo Testamento até agora. Povo de Deus, um povo, uma família, que partilha de uma comunhão especial com Deus e um povo que tem os sinais da aliança. É claro, existem algumas diferenças da igreja do Antigo Testamento para a igreja do Novo Testamento. A igreja no Novo Testamento, a aquisição dos gentios. A maneira de servir a Deus e de adorá-lo no Antigo Testamento era centralizada. Era centralizada racionalmente nos judeus, era centralizada geograficamente em Israel, em Jerusalém e no templo, e era centralizada temporalmente nos sábados e nas festas religiosas. Diferente da igreja do Novo Testamento. Da igreja do Novo Testamento,
até agora, que é centralizada apenas em Jesus. E devido a isso, os gentios, os que não nasceram judeus, puderam ser enxertados nessa bênção em Jesus Cristo. Romanos 11, 24 diz: Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertados na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Mas é claro, isso já estava nos planos de Deus. Vamos perceber no chamado de Abraão. Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus escolheu Abraão não apenas para ser uma bênção para a sua descendência, mas também para ser uma bênção para todas as famílias da terra. Porque através da sua descendência, os não-judeus participariam dessa bênção, sendo enxertados em Jesus Cristo. Jesus veio para o seu povo, mas foi rejeitado e crucificado. João 1, 10 ao 13 diz: Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, no Novo Testamento, os gentios puderam ser enxertados em Jesus Cristo e puderam participar e ser povo de Deus como igreja. A igreja, no Novo Testamento, era formada por várias pessoas de diferentes povos. Esse grupo de pessoas eram chamados de igreja. A palavra igreja no Novo Testamento é eclésia, que significa os chamados para fora. Mas esse termo já era usado e nem sempre tinha relação religiosa. Para os gregos, eclésia significa um ajuntamento de pessoas por qualquer motivo. Então, eclésia não significa nada mais do que assembleia ou grupo. Mas olhando para a definição de grupo, isso se torna muito mais interessante. Porque grupo é um ajuntamento de pessoas que têm traços, objetivos e interesses em comum. E também, é claro, diferente dos grupos normais, a igreja como grupo, ela é a igreja de Cristo e o cabeça da igreja é Jesus. Mas o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele vai falar da igreja como uma comunidade, vai dar uma descrição corporativa dos cristãos, dos salvos, do povo de Deus em todos os tempos e em todos os lugares. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As mesmas palavras faladas para o povo de Israel no Antigo Testamento. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Essas são as características do povo santo, do povo de Deus, a igreja. A igreja nominal e a igreja verdadeira. Assim como em toda organização, em todo negócio, em toda empresa, existem aqueles que se dedicam à causa, que vestem a camisa, existem também aqueles que não, que fazem as coisas apenas por obrigação. Assim também é na igreja. Aqui vemos uma grande diferença. Aqui nós entendemos que a igreja como um todo, ela é basicamente dividida em duas.
os verdadeiros e os falsos, o joio e o trigo, como em Mateus 13, do versículo 24 ao 30. Em Mateus, capítulo 24, versículo 40 e 41, diz: Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Então, nós podemos ver que a Bíblia, ela fala, a Bíblia, ela prova que existem aqueles que são e aqueles que não são. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23, diz: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, se existia o verdadeiro, também existia o falso. E esses dois grupos estão dentro da igreja como um todo. É por isso que aqui não citamos nenhum ministério, nenhuma denominação, mesmo existindo várias. Porque não é o nome do ministério que eu estou congregando ou que eu vou que vai me dizer que é a igreja certa. Porque a igreja certa somos nós que fazemos. Perceba que quando Jesus foi se referir às igrejas no livro de Apocalipse, Éfeso não deixou de ser igreja porque ela havia se esquecido do seu primeiro amor. Mas ela foi alertada pelo Senhor para voltar ao primeiro amor e para ser recompensada. E também podemos ver que para as igrejas houve exortação e também houve elogios. Laodiceia não deixou de ser igreja, mesmo estando morna, ao ponto de ser vomitada da boca do Senhor. Mas o Senhor a exortou a tomar uma decisão, porque em cima do muro não pode ficar. Então, se eu estou em uma igreja ou em um ministério e há defeitos, há erros, sim, com toda certeza, porque nós somos seres humanos, é um grupo de pessoas humanas, então vai haver erro, vai haver desentendimento, mas como igreja, como a igreja verdadeira que está no meio da igreja universal, no sentido geral, a igreja verdadeira precisa lutar para defender o seu Senhor e a Bíblia Sagrada. A igreja verdadeira é aquela que luta contra a corrupção do outro grupo que está dentro da igreja, mas que são falsos. Então, a verdadeira igreja não é o ministério tal, não é o outro ministério, não é só aquela. A igreja verdadeira, a igreja que o Senhor virá buscar, está dentro da igreja que está na terra. O noivo virá buscar a igreja, o grupo verdadeiro, o trigo no meio do joio. Então seja zeloso pelo seu Deus e pela sua palavra. Se no teu ministério, se aonde você vai, tem problema, tem erro, isso é normal. Mas como igreja verdadeira que nós devemos lutar para ser, nós temos que ser zelosos da palavra do Senhor. Então aprendemos, somos a igreja verdadeira. Nós que somos zelosos, que mantemos as nossas vestes limpas no sangue do Cordeiro, se renovando a cada dia, defendendo e lutando pelo nosso Senhor e pela sua palavra para expulsar o mundo de dentro da igreja. Chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, nos fale aqui nos comentários o que você achou. Um grande abraço e tchau, tchau.